a morte. A morte requer muitas explicações, mas nós não as temos. O pouco que temos é que Jesus nos revelou nas Sagradas Escrituras. Os cemitérios são de fato uma própria simbologia, uma catequese sobre vida e morte e ressurreição. Vamos ver esta matéria feita no cemitério, lembrando que são sinais da nossa fé. Vejamos. Bom, nós estamos aqui no cemitério municipal com Clarissa Grassi. Prazer por estar falando com você. Eu que agradeço. E como você disse, nós estamos na sua segunda casa. Aqui é a minha segunda casa, é onde eu me sinto em casa. Que coisa estranha, Clarissa. De onde vem isso? Eu acho que desde pequena eu sempre gostei muito dos cemitérios, porque para mim é um lugar de muita paz, de muita tranquilidade. E andar pelos cemitérios, conhecer as esculturas, era algo que me intrigava muito. Diz que quando você tinha 8 anos, foi que começou a despertar esse interesse? Isso, foi quando eu vim aqui pela primeira vez. Certo. Quando foi o sepultamento da minha avó materna, Sim. né? Então foi o primeiro contato que Mas geralmente a criança, a morte assusta. No teu caso, a curiosidade superou o medo? Eu acredito que sim, porque eu acompanhei os últimos meses de vida dela, ela estava acamada. Eu acho que a naturalidade com que o assunto foi tratado comigo ajudou nessa minha visão não tão deturpada, sem muito tabu. Então eu encarava com naturalidade. Gente, nós estamos no cemitério municipal e nós vamos fazer, com todo respeito, um tour. Porque hoje nós queremos mostrar que cemitério também é arte, né? Tanto que você lançou um livro que depois nós mostraremos, que é intitulado um título muito interessante. Como é? É Um Olhar, a Arte no Silêncio. A Arte no Silêncio. Eu estive folheando e exatamente mostra como o próprio cemitério, as tumbas, os símbolos são significativos. E nós vamos mostrar muitos símbolos que eu tenho certeza que muita gente entrou no cemitério, viu e não chamou atenção. E exatamente é entender a simbologia cristã e não cristã que nos dá um referencial para compreender a própria morte, não é verdade? Justamente, os cemitérios eles são um tipo de espelho da nossa sociedade. Olha lá, gente, o cemitério é um espelho da sociedade. Então, um pouco mais de atenção quando você entrar num cemitério. Bom, você falava do municipal. O cemitério de Buenos Aires, de Paris, são realmente lugares de turismo. Você, inclusive, está lançando um novo livro sobre guia de viagem. Você estava me contando, ela estava me contando em off, e eu conto porque parece algo ser bastante sui generis. Com o que você faz nas suas viagens? As minhas viagens é de turismo cemiterial. Eu gosto de viajar para conhecer cemitérios de outras cidades, de outros contextos, porque o mais interessante é que nós não precisamos estar numa Paris para que o cemitério seja um local muito interessante. Exato. Lá talvez seja repleto de história. Lá talvez seja interessante por ter gente famosa. Como também de Buenos Aires, mas a arquitetura está presente em todos os cemitérios. Em todos os cemitérios. Vamos falar de detalhes? Vamos aos detalhes. Nós vamos nos dirigir agora até um primeiro túmulo, tem muitos, nós não vamos conseguir esgotar. E nós vamos falar sobre um anjo francês. Vamos lá? Vamos lá. Bom, Clarissa Grassi, nós estamos chegando aqui no túmulo que tem um anjo francês. O que é interessante? Bom, esse anjo ele foi trazido para cá no final do século XIX. Certo. E eu gosto de chamá-lo como um intermediário divino. Por que intermediário divino? Veja a posição dele. Ele remete a uma posição de oração, de súplica, como se ele rezasse por aqueles que estão enterrados aqui. Certo. Por isso eu chamei de intermediário. Na parte de trás desse anjo existe uma coluna e em cima dessa coluna um vaso que tem uma simbologia que remete a uma urna funerária. Sim. É como se os restos da pessoa estivessem ali. E ele é todo ornamentado com flores de papoula, porque a papoula... O que significa papoula na arte tumular?
tumular. A papoula, ela remete ao refrigério, ao sono eterno. Certo, Né? papoula... Porque é um opiáceo, né? Exato. Então é como se fosse um torpor, assim. Então todas as vezes que nós virmos papoula, significa o sono eterno. Isso, e se elas estiverem em três, elas também podem remeter à questão da Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade. Bom, está aqui a primeira imagem e de quando que é esse túmulo? Esse túmulo é do final do século XIX e nele a gente também pode ver outros detalhes, tem a palma que é da Vitória. Isso, e que também remete à questão dos santos, né? Exatamente. É um atributo iconográfico dos santos, né? E tem também os querubins, que seriam os anjos, que alguns falam que seriam os anjos que recebem as almas no céu. São anjos, arcanjos, querubins, serafins e potestades, hierarquia dos anjos. Isso. Então, de fato, é tido que os querubins são aqueles que acolhem as almas para apresentar a Deus. Isso, e os festões de folhas e de frutos da uva, né, a videira, que tem justamente, que é uma fruta que faz esse elo entre o divino e o homem. Então tem toda essa simbologia, inclusive, do vinho, né, que se utiliza na consagração. Você me chamou a atenção desse anjo. O que é esse anjo? Esse é um puti. A gente chama, são esses anjos espreme-limão. Espreme-limão. A gente chama assim pela posição das mãos de súplica, né? Certo. Ele é muito bonito, ele é muito bem feito, muito bem talhado no mar. E ele representa que época? É o final do 19 também, início do 20. Certo, ele está em prece, no caso, por exemplo, para este falecido, para os mortos dessa família. Tá bom, vamos seguir a nossa caminhada. Clarissa Grassi, eu estava observando que a maioria das fotos, apesar das pessoas terem falecido e morrido com idade avançada, as fotos são da sua juventude. Por quê? As pessoas têm muita resistência em lembrar do seu ente querido numa posição em que ele não estava mais no auge da sua vitalidade. Então, o que eles procuram? Momentos muito felizes. O casamento, exato, a primeira comunhão, ou a formatura. São as fotos mais utilizadas porque remetem a momentos vividos muito felizes, né? Então, eles querem... Na verdade, eles negam a velhice e o término da vida e se prendem a um momento específico. Gente, isso é antiquíssimo. Os gregos, eles não aceitavam, mesmo os gregos mais feios nas esculturas estavam maravilhosos. Por isso, não é que os gregos eram maravilhosos. As esculturas e depois as pinturas dos romanos é que os faziam bonito. Então, isso também veio para a nossa arte tumular. Justamente. Clarissa Grassi, eu gostaria de levantar um questionamento que hoje as pessoas não estão investindo mais nos túmulos. E não é uma questão só econômica, de falta de recursos. O que significa? O que é mais profundo? O que acontece hoje é que nós vivemos um distanciamento da morte. A morte, ela... Nesse ínterim de século XIX para século XX, nós passamos de um momento que a morte era vivida pela família, todos em volta do moribundo, ele recebia os santos sacramentos, ele recebia a extrema-unção, era uma coisa vivida pela família. E no século XX, o que acontece? As pessoas passam a morrer dentro dos hospitais, em ambientes assépticos, entre os médicos. Então, existe um distanciamento da morte, exato, como se ela fosse algo contaminante. Então, em não falando da morte, não tendo contato com pessoas que faleceram... Isso é horrível, né? Isso causa na pessoa uma ideia de uma eternidade ou de uma eterna juventude. E tanto tem um salmo que diz: Senhor, ensinai-me a contar os meus dias para bem viver o meu presente. É justamente. Então, você acredita que esse despojamento do túmulo é exatamente o reflexo disso? Com certeza. Essa morte branca, que até um sociólogo, Norbert Elias, fala, da morte branca, ela é justamente isso, é você se afastar
o máximo possível dela, então isso fica refletido na arquitetura, sem elementos, sem símbolos, é uma lápide, quando não um cemitério-parque ou até mesmo a própria cremação. O que é um epitáfio? O epitáfio é aquela placa que se coloca sobre o túmulo que vai ter os dados do morto. Os dados do então, morto. O nome, data de nascimento, data de falecimento e muitas vezes uma mensagem. Exato. Que é justamente algo para lembrar aquela pessoa. Então, por exemplo, eu posso falar no caso da minha família, o epitáfio dos meus avós contém um poema, um pedaço de um poema que o meu avô escreveu para minha avó quando eles fizeram 25 anos de casados. Então, foi uma forma que se encontrou de relembrar os bons momentos de um casal que foi feliz, então colocou isso no epitáfio. Dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, eu escolhi um trecho das Ezequias, que diz assim: enquanto o corpo jaz nesse sepulcro, sua alma repousa no coração de Deus. Então, acredito que cada um vai escolhendo uma frase que conforte, que dê um certo alento ao coração. Esse é o objetivo. Justamente. Tem uma mensagem de Santo Agostinho também, que é muito bonita, que ele, numa parte, ele fala: por que você está chorando, está sofrendo, se eu estou aqui, apenas do outro lado? É verdade. Né? Bom, um outro assunto bastante polêmico é a questão da cremação. Depois eu falo lá no estúdio, a posição da igreja. Como você, como um olhar artístico, vê a questão da cremação? E até religioso, porque você é uma pessoa religiosa. Sim, eu não tenho nada contra a cremação, certo. Mas o que eu vejo é uma dificuldade muito grande das pessoas em saber lidar com a cremação. Certo. Porque é um corte de vínculo muito seco. É diferente de você enterrar um ente querido no cemitério, passar por todo um processo de luto que você vai visitar o cemitério. Porque o luto é importante, gente. É importante. O luto, ele é pedagógico, ele é terapêutico, não é? Sim, e faz parte, é um referencial. A pessoa, cada vez que ela vem ao cemitério, é um choque de realidade que ela toma. É verdade. Ela viu o seu ente querido sendo enterrado ali e ela sabe que dali ele não vai mais voltar. Só na ressurreição, Só na ressurreição. Quando todos veremos Deus face a face. Justamente. Tanto que a gente escuta quando alguém desaparece por afogamento ou o sequestro. Eu escuto muito a mãe dizendo ao pai: eu queria nem que fosse morto para eu poder enterrar meu filho. É muito forte isso, não é? Sim, porque é algo que te dá o elemento de que ali acabou a vida terrestre, a vida terrena daquela pessoa. Exato. Né? Então, é um referencial da perda. E então, muitas pessoas acabam cremando seu ente querido e enterrando as cinzas no próprio cemitério. Então, esse processo de mudança de visão de morte é algo que é gradual e lento. Mas as pessoas precisam, eu não sou contra, mas eu acredito que elas tenham que ter muita segurança naquilo que elas vão fazer para não se arrepender. Hoje, muitos me perguntam: é permitido a cremação? Veja, a resposta definitiva veio no Código de Direito Canônico de 1963, mas no Catecismo da Igreja Católica, eu faço questão de citar, você encontrará no número 2301, a Igreja permite a incineração se esta não manifestar uma posição contrária à fé, à ressurreição dos mortos. Repito, portanto, a Igreja, pelo direito canônico e pelo catecismo da Igreja, desde que a cremação não seja um ato pensado, refletido, como oposição à fé na ressurreição, está permitido. Portanto, num artigo, alguns bispos diziam: o que fazer com as cinzas? Espalhar no mar? Guardar dentro de casa? Deve-se ter o respeito para com as cinzas e, principalmente, mesmo que haja cremação, é recomendado que os ritos das exéquias, os ritos da encomendação do corpo, seja preservado. Repito, mesmo sendo lícita a cremação, que haja o rito da bênção do corpo, porque a fé na ressurreição da carne deve permanecer. Eu tenho aqui do meu lado eu vou continuar com a matéria, essa matéria que foi feita no cemitério, que para mim é muito esclarecedora, a Clarissa Grassi, A Arte no Silêncio, esse livro que eu indico é maravilhoso.
E eu deixei aqui, propositalmente, uma vela, porque nós falamos várias vezes, a cruz, a luz brilha, porque Jesus é a luz do mundo. Quantos de nós não tivemos a experiência, eu tive, a experiência dolorosa e ao mesmo tempo confortadora, de me despedir de entes queridos, colocando a vela nas mãos. Por que nós católicos temos esse costume? Porque nós queremos que no momento, gente, a morte, nós sabemos um pouco, de uma forma muito limitada, o que é a morte. Eu sei, toca no assunto, não é que a gente quer mais verte lágrimas, né? Porque vem toda uma bagagem, uma memória, vem toda uma memória dolorida, porque é uma partida. Quando está morrendo, o que se faz? Se está do lado, se entrega a vela e reza-se. Porque sendo a morte algo tão difícil e tão pouco conhecido, não deixa de ser uma escuridão. Então se entrega a luz, porque no batismo foi a luz que se recebeu, que quando o Cristo vier, nós falamos às crianças, que encontre a chama da fé acesa na tua vida, que essa vela possa brilhar na nossa vida e na vida daqueles que já partiram. Vamos agora, na continuidade, a nossa matéria no cemitério. Vamos lá? Nós estamos falando dos falecidos, dia de finados, e eu estou aqui com uma expert no assunto, Clarissa Grassi, e nós estávamos falando, toda essa simbologia que são feitas nos cemitérios, não é para os mortos, mas sim para os vivos. Justamente. Como você vê isso, essa necessidade? A coisa de se construir é uma forma de se criar um símbolo de alteridade, né? Certo. Então é uma forma como nós vamos fazer com que aquela pessoa não seja esquecida. Então o cemitério, ele não é só um local para se sepultar o seu ente querido, para dar um destino final ao seu corpo. Exato. Mas é um local de homenagem, de retorno e principalmente de deixar uma marca daquela pessoa. Nós estamos aqui diante de um mausoléu. De onde vem a palavra mausoléu e qual o significado de fazer uma estrutura como essa? A palavra mausoléu, ela surge quando o rei Mausolo morre e em Halicarnasso se ergue um verdadeiro monumento de grandes proporções para que seja o túmulo dele. Certo. Então sempre que nós temos um túmulo em grandes proporções, principalmente quando ele tem uma capela, quando ele Vamos chegar aqui perto? Vamos lá. Né? Nós chamamos de mausoléu. E esse aqui, ele é o único do cemitério que é todo feito em pedra de Lioz, que é uma pedra portuguesa. Nossa. Esse mausoléu, todo o trabalho de cantaria, que é justamente o entalhe desses detalhes, Sim. todo ele foi feito na cidade do Porto, em Portugal, e foi trazido de navio aqui para o Brasil. Puxa vida. Não deixa de ser um elemento de distinção também. Quanta arte, quanta arte. E nós vamos ver as virtudes. Veja, a vida toda nós buscamos uma vida virtuosa e também é colocado na própria expressão de um cemitério as virtudes. Vamos ver junto? Vamos lá, Graça? Vamos lá. Nós estamos aqui, Clarissa Grassi, nós estamos nesse túmulo que tem uma particularidade, que é um mausoléu de passagem, é isso? É um monumento que simboliza uma passagem, né? A passagem da vida terrena para a vida eterna. Tanto que você que está acompanhando vê que ele tem uma profundidade, mostrando até uma porta, bom, quem dera se no céu fosse uma porta larga desse jeito, Jesus disse que é uma porta estreita. Mas você se referia ao gradil e de virtudes, por favor. Aqui no gradil nós podemos visualizar as três virtudes, as virtudes teologais, né, que são três, que são as virtudes do bom cristão. Então a gente tem o coração, que simboliza a caridade. A caridade. A chama, que simboliza a fé. A fé. E a âncora, que simboliza a esperança. Nossa! Aqui nós também temos as palmas. Não, calma ali, me mostra onde que está a fé, por favor.
é a chama. A fé é a chama. Certo. A caridade... A caridade é o coração. O coração. E a esperança é a a âncora. Olha, gente, quando vocês virem âncora, inclusive existe alguns vitrais de igreja que as pessoas não sabem. O que tem a ver a âncora? A âncora quer dizer a virtude da... Esperança. Olha aí, gente, cultura, como é importante. Você estava falando da palma. A palma, né, que dá que é o símbolo da alegria, do divino, e a flor de lis, que aparece bem no centro aqui, certo. Que pode ser uma leitura que remeta à questão da Santíssima Trindade. Vem para cá, querida Clarissa. Nós estamos falando o que significa devoção marginal. É uma palavra que para mim é estranha e você fala sobre isso. Devoção marginal são aquelas pessoas que, pelo exemplo de vida que tiveram, ou por uma morte trágica ou muito precoce, acabam tendo o seu túmulo muito visitado, pessoas certo. Rezam e podem, algumas delas, como por exemplo Odetinha, no Rio de Janeiro. Janeiro. É verdade, bom eu lembrar Rio de Janeiro. O Nelsinho Santana, em Araraquara. Através das graças que as pessoas alcançaram, pedindo pelo intermédio dessas pessoas, eles se tornam milagreiros, né? Mas que são passíveis de entrar num processo de canonização, que é o caso dele. Bom, você está vendo agora imagens de uma estrela invertida. Clarissa, qual o significado? Essa estrela invertida pode significar que essa pessoa pertencia a uma seita. A uma seita. Isso. Existem outros sinais que podem ser identificados num túmulo que represente? A presença de um obelisco com esquadro, com compasso. Então, também outras religiões, outras seitas, outras formas de expressão estão presentes nos túmulos. Justamente, a partir do momento que os cemitérios são secularizados, eles passam a aceitar qualquer tipo de credo ou de religião. Tá certo. Sigamos. Bom, eu estou chegando aqui, Clarissa Grassi, e nós estávamos falando o que é a arte tumular, Clarissa? É essa arte que está presente nos túmulos dentro Sim. dos cemitérios. O que essa arte traz? Ela traz muito da crença das pessoas, dos valores que elas tinham e que são concretizados nesse último adeus. Certo. Então é a forma como as pessoas vão ser lembradas na posteridade. Na posteridade. Isso, gente, não é do cristão somente. Isso os egípcios também, as pirâmides, tem muito forte isso, tanto que os faraós eram colocados à frente numa dos átrios centrais, sempre com a perna direita de quem estou voltando, não é verdade? E também as máscaras eram colocadas nas múmias, se supondo que os espíritos, quando voltassem, reconhecessem quem era o mumificado. No nosso mundo cristão, nós usamos símbolos cristãos. Há um pouco de mistura, como aqui nós veremos, nós estamos aqui num túmulo português. Por que ele é português? Diga você, querida. É justamente pelos elementos, né, que foram utilizados na composição desse túmulo. Primeiro o azulejo, né? O né? azulejo estampilhado, né? A gente pode ver também o uso dessa cruz, claro, ajoelhado ao lado da lápide. Certo. E com uma das mãos entrega uma coroa, porque a coroa, ela tem, a guirlanda, a coroa, ela tem justamente o significado de premiação, é como se fosse uma homenagem que nós fazemos àqueles que se foram. A coroa da glória de São Paulo Apóstolo, exato. Né? E aqui pode ver que tem a palma também. De novo, remetendo, eis que receberia a palma da vitória. Na mão dela existe uma flor. Ah, né? Na mão do... Esse é o olhar clínico só da Clarissa Grassi que consegue ver isso. As tocheiras, né? Que com a chama remetem à chama da vida eterna. Nós morremos nessa vida, mas renascemos para uma outra. Esse é um túmulo bem verticalizado, que é um modismo do final do século XIX. E acima nós temos a cruz repleta de símbolos. Certo. Nós temos novamente a presença das papoulas, dessas flores que aparecem nos braços da cruz, em três. Ah, entendi. Aí, no centro Você dela... sabe que eu nunca tinha observado essa questão da papoula como sono eterno e, na verdade, nunca me tinha chamado a atenção a papoula nos cemitérios. E elas são bem presentes, é uma flor que é muito utilizada na arte tumular. Entendi. E daí ali a gente pode ver que ao centro existe um livro aberto. Certo, o livro da vida. Isso, e dentro bem no centro ali a gente tem uma medalha com as iniciais de Cristo e IHS. Perfeito. Vamos seguir o nosso caminho, a nossa peregrinação aqui na cidade dos mortos na espera da ressurreição.
Nós estamos chegando no final do nosso programa, lembrando que nós temos aquele momento com Jesus Eucarístico, que é a razão de tudo isso, o ressuscitado. Mas aqui nós temos uma alegoria explícita à ressurreição, não é? Justamente, é uma alegoria ascensional, como se ela estivesse no momento de ascensão. Isso é mármore, é? É um mármore de Carrara. Meu Essa escultura Deus. foi feita na Itália e ela é única. Então dá para ver que ela vem desse leito de rosas, rosas sem espinhos, porque as rosas do Éden não têm espinhos. E ela faz esse movimento de subida. E atrás dela a gente pode ver todos esses anjos emoldurando como se fosse Verdade. a entrada do céu. Gente, como será o nosso corpo glorioso, nós não sabemos. Que existe ressurreição, sem dúvida. E está aqui, ó, a ressurreição, onde nós estaremos. Aqui são as rosas do Éden, né? As rosas do Lembrando o retorno do homem, aquilo que Deus fez com tanta perfeição para nós. Por enquanto, fomos expulsos, mas um dia retornaremos para lá. Vamos para o cruzeiro, onde eu gostaria que você entendesse o significado do cruzeiro dentro de um cemitério. Bom, nós chegamos aqui com a Clarice Grassi até o cruzeiro. E realmente foi um momento maravilhoso, mas eu ainda quero destacar a importância do cruzeiro. Tem vários aspectos a serem avaliados. Clarissa, qual o seu ponto de vista? Bom, eu tenho o lado secular, por assim dizer, Tá. que o cruzeiro não deixa de ser um local para receber as demandas, as oferendas de várias seitas e religiões. Inclusive, você vai falando, eu vou mostrando aqui, câmera, ó, tem pão, não tem só vela. Tem pão, pode continuar. As oferendas tem lá, né, Clarice? Tem lá água, tem frutas. fruta, tem maçã. Além dessas demandas, né, na minha formação e na minha educação, o que eu aprendi é que o cruzeiro é um lugar onde nós rezamos pelas almas. Exato. Sejam pelas almas do purgatório ou pelas almas benditas, né? E também é um lugar, por exemplo, é de preceito que no dia de finado se visite o cemitério. Mas existem muitas pessoas que não estão na sua cidade natal. Então, o que ela faz? Como que ela vai cumprir o preceito? Evidentemente, ir à missa, mas não estando na cidade dos seus falecidos, ela vai no cemitério mais próximo e vai rezar no cruzeiro. É esse também um dos sentidos. Mas também tem aqueles que não tiveram oportunidade de ter os seus restos enterrados. Como é que é? Isso no século XVII, XVI, se costumava, quando uma pessoa morria e não era sepultada, se erguia uma cruz naquele local. Certo. E todos que passassem por ali deveriam levar, ou se colocava uma pedra e se fazia uma oração na intenção Certo. da alma daquela pessoa. Então era a forma de você marcar que você havia rezado por ela naquela cruz. Clarice, eu fiquei encantado com você. Mais uma vez, diga o seu Facebook e agradeço imensamente. Eu aprendi muito com você e tenho certeza que os nossos telespectadores de todo o Brasil também aprenderam muito como eu. Por favor, o seu Facebook? É facebook.com/arte no silêncio. Eu também agradeço muito, foi muito bom poder trazê-lo a essa visita, conhecer um pouquinho mais do cemitério. E tá aí, gente. Vamos juntos aqui. Eu convido Clarice aqui também, inclusive tem um tio-avô que foi um grande amigo meu, Monsenhor Neumann. Vamos fazer oração. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Abençoai, Senhor, a todos nós. Obrigado, Clarice. Deus Eu que abençoe. agradeço. Amém. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. E eu pergunto com sinceridade, valeu a pena toda essa matéria?